a gente vai se organizando nessa vida educativa, pensando um pouco sobre como é que a gente lida com essas crianças e como é que elas também lidam conosco, tentando ensiná-los, mas ao mesmo tempo aprender com eles também. E aí, quando a gente vai se dando conta dos desafios que é educar, essa parte mais bonita da nossa experiência é também a mais desafiadora. Eu sou uma mãe de três meninos, e lido com os desafios de educar três pessoas diferentes, três pessoas que, apesar de serem educadas por mim, numa mesma casa, numa mesma experiência educativa, são pessoas que têm particularidades próprias, pessoas que têm desafios próprios, pessoas que lidam com a vida de um jeito que é próprio. Então, educar pessoas requer da gente, eu diria, mais sensibilidade do que conhecimento. Muitas vezes a gente fica tão angustiada pensando o que é que a gente faz para educar essas pessoas, qual é o jeito certo de educar essas pessoas, e a gente vai perdendo um pouco, eu vou falar sobre isso hoje, essa beleza que é estar disponível para se conectar com alguém e reconhecer as suas necessidades individuais. Então, eu estou fazendo essa fala introdutória para dizer, não há uma receita pronta para a gente educar, para a gente instaurar limites, para a gente dizer não. Algo pode convocar um não bem grande, bem firme, num determinado momento, e algo pode convocar um sim, muito afetuoso, muito singelo, muito sublime, em outro momento. Se a gente for ilustrar isso de forma mais intensa, eu diria, quantos de nós nunca dissemos não? Não pode comer bombom agora. E quantos de nós já dissemos sim também? É possível nesse momento. Talvez não comer todos, que se queira, mas comer alguns. Então, educar em limites, sustentar o não, requer da gente contexto, avaliação, sensibilidade, disponibilidade, conexão. Muito mais do que regras. Então, o que eu estou trazendo aqui hoje, nessa manhã, para falar de um tema que para mim é muito precioso, que é a educação em limites. Eu gostaria que soasse para vocês, mas como reflexões que nos ajudam a pensar para construir aqueles nãos que a gente vai precisar em algum momento apresentar. Mas também para construir alguns sims, que também são limites e que a gente vai precisar apresentar. Porque, de fato, educar na contemporaneidade é muito desafiador. E é desafiador por várias questões. Porque nós somos a primeira geração mais disruptiva do ponto de vista da educação. Nós somos a primeira geração que, de fato, trouxe mudanças muito intensas na forma de educar os nossos filhos. Os desafios que os nossos pais enfrentaram ao nos educar eram muito mais similares aos desafios que os nossos avós enfrentaram ao nos educar. Entretanto, os desafios que nós enfrentamos, eles são muito diferentes. O avanço do conhecimento científico sobre o desenvolvimento humano, sobretudo sobre o desenvolvimento infantil, ele se prolifera na nossa geração. Não só porque hoje a gente tem mais acesso, obviamente esse é um outro fenômeno, que nem sempre também é positivo, mas também porque as pesquisas sobre desenvolvimento infantil, elas são pesquisas da metade do final do século XX, mas que se intensificam muito fortemente no século XXI. Então, é uma literatura muito jovem, muito recente, que impactou muito pouco a maneira como os nossos pais nos educaram.
mas tem impactado fortemente a maneira como nós educamos as nossas crianças. Mas educar crianças requer conhecimento, mas requer, sobretudo, sensibilidade. Por isso, eu vou falar hoje sobre como sustentar esse não, como educar em limites. E qual é a importância do limite na educação das nossas crianças? Certamente, ninguém aqui há de discordar que é preciso ter limites para poder viver. Mas por que é preciso ter limites para poder viver? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. E para ilustrar essa nossa conversa, eu trouxe uma série de ilustrações que vão também nos ajudar a pensar um pouquinho sobre esses limites. Algumas ilustrações de uma artista chamada Manca Caixa, que ela vai apresentando para a gente, de forma muito poética, a beleza das infâncias e a forma como essas infâncias também vão se construindo. Para a nossa conversa avançar um pouquinho, eu trouxe como ponto de partida 4 reflexões que, para mim, têm sido importantes quando a gente está falando de educar crianças na contemporaneidade. E eu queria começar chamando a atenção que há hoje, como eu já trouxe um pouquinho, muito acesso a muitas informações que estão disponíveis de muitas formas. Então, enquanto os nossos pais e as nossas mães nem ouviam falar de determinadas teorias sobre educação e nos educavam muito mais sustentados numa empiria, afinal, a educação familiar, a educação parental, ela difere da educação profissional. Eu sou, ao mesmo tempo, mãe e professora. A minha atividade profissional é uma atividade puramente sustentada teoricamente. A minha atividade materna, não. Porque a maternidade convoca uma disponibilidade muito mais da pessoa do que da própria razão. A gente educa as nossas crianças muito mais por aquilo que atravessa as nossas vísceras do que aquilo que atravessa o nosso cérebro. Por isso que a educação parental, ela sofre muito mais influência da cultura que a gente está inserido do que a educação profissional. Por isso que para nós, que somos ao mesmo tempo professores e familiares, há coisas que a gente não tem dúvidas quando a gente está educando na escola ou quando a gente está educando em outro espaço que essa educação seja profissional. Mas quando a gente está educando os nossos filhos e as nossas filhas, a gente também é imbuído pelas mesmas dúvidas que acometem pais e mães que não são educadores profissionais. E como todos os pais e todas as mães, com a proliferação do acesso ao conhecimento, a gente começa a buscar informações sobre como educar crianças. Então, quando a gente faz uma busca no Google, por exemplo, e a gente busca informações sobre como educar, como dar limites, uma série de textos, uma série de informações, uma série de vídeos curtos, de vídeos longos, de palestras, de profissionais falando sobre o tema, vão estar disponíveis para todos nós. E aí, muitos de nós vamos nos aproximando dessa bibliografia que, boa parte delas, é apresentada a nós de forma muito equivocada. Então, por exemplo, eu vou deixar essa curiosidade para vocês, né? Procurem no Google, quando vocês tiverem um tempinho, educar em limites. E analisem as imagens no Google Imagens. Eu fiz essa busca quando eu estava preparando essa fala para vocês. Porque o Google representa aquele conhecimento que está disponível para a maioria das pessoas. E as imagens representam, de forma simbólica, aquilo que às vezes as teorias são difíceis da gente perceber.
E quase a totalidade das imagens que apareceram para mim, quando a expressão vinha educar em limites, eram de adultos com dedos em punho, apontados para as crianças. E o que é que essa imagem faz a gente construir? A ideia de que educar em limites requer de nós uma autoridade firme, uma posição altiva, a maneira como o adulto estava ali, posicionado na relação com a criança, de superioridade, o que nem sempre é verdade. Mas quando a gente também vai para o outro lado da balança e encontra uma série de textos nos orientando como educar em limites de forma bastante equivocada, eles tiram esse adulto que estava ali nas imagens com o dedo em punho, que de fato não devia estar, para um lugar de um adulto que por vezes é refém de uma criança, numa relação de uma infantolatria, né, bastante negativa para o desenvolvimento dos pequenos e das pequenas. Então, um dos grandes equívocos é a forma como boa parte da literatura sobre educação positiva tem sido colocada nas redes, construindo a falsa ideia de que educação positiva é aquela educação que não frustra a criança em momento nenhum. Que uma boa educação, até o nome já está dizendo, né, positiva, é uma educação em que a criança sente bem-estar o tempo inteiro, em que a criança não pode sentir nenhum tipo de experiência frustrante, em que a criança não possa ter nenhum sentimento estressor ou que cause algum desconforto. E eu diria que esse é um dos maiores equívocos que nós, pais e mães contemporâneos, temos assimilado na forma como nós educamos as nossas crianças. E por que isso é um equívoco imenso? Porque não há desenvolvimento sem experiência estressora. E isso desde o momento em que nós nascemos. O bebê aprende a comunicar que está com fome através do choro por um puro reflexo que é desenvolvido pela experiência estressora de estar com fome. O medo que nos paralisa em muitos momentos, ele decorre de experiências estressoras que são protetivas para a nossa existência. Se nós não tivéssemos medo, nós seríamos muito menos do que somos hoje. Então, as experiências estressoras, elas são fundamentais para que a gente possa viver. E eu não estou querendo dizer aqui que nós temos que criar experiências estressoras para que as nossas crianças aprendam a viver. Porque a vida, ela já se responsabiliza por isso. O que nós, como adultos, precisamos é sustentar, como o tema dessa fala de hoje, sustentar ou não, é sustentar que os nossos filhos precisam viver no combo completo da vida, com tudo que vem da vida, com todas as experiências que a vida coloca para que sejam vividas por eles. Sobretudo, as experiências que eles vivem entre pares, as experiências que eles vivem que sejam naturais da infância. O nosso papel como adulto é proteger essa criança daquelas experiências que ela não tem recurso ou não consegue construir recurso para dar conta. Então, a gente precisa, obviamente, proteger os nossos filhos da violência dos adultos. A gente precisa proteger os nossos filhos da violência social, do perigo do trânsito. Mas a gente precisa proteger os nossos filhos dos pequenos conflitos que eles vivem no cotidiano com os seus pares, das pequenas chateações que eles têm quando perdem um brinquedo, quando quebram, das pequenas angústias que eles sofrem quando eles esquecem algo que eles queriam ter levado para a escola naquele dia. Porque todas essas experiências, elas são experiências estressoras que as nossas crianças ou já têm repertório para lidar com elas, ou elas são capazes de construir repertório para lidar com elas. Mas como a gente tem aprendido equivocadamente, em muitos discursos que estão populares, que quase não é possível sofrer,
A maior parte de nós, quando se depara com o nosso filho numa situação estressora, a gente tenta inibir essa situação estressora. E isso é muito ruim, por duas razões. A primeira delas é que quando a gente resolve pela criança aquilo que ela pode resolver, a gente está dizendo para a criança que ela não é capaz. E aí a gente tem colaborado para educar uma geração de crianças que têm se tornado adolescentes completamente desabastecidos de repertório social. Porque enquanto a gente até dá conta, quando o nosso filho vai lá na escola, troca carta Pokémon, faz uma troca que não foi tão justa assim, e chega em casa chorando, e pede para a gente falar com a mãe do amigo, e a gente fala, a gente está dizendo para o nosso filho primeiro que ele não é capaz de resolver esse conflito. Ah, mas ele tentou e o amigo disse que não ia trocar. Então, a gente também está dizendo ao nosso filho que ele não é capaz de suportar um conflito que não pode ser resolvido. Porque nem todos os conflitos podem ser resolvidos. Eu moro em Recife, Nordeste, uma cidade que todo mundo reconhece pelo calor, pelo sol. Mas na nossa cidade, quando chove, chove muito e alaga, porque é uma cidade abaixo do nível do mar. E esses alagamentos causam muitos transtornos na nossa cidade. E há 2 dias a gente teve um alerta vermelho, água muito acima do que esperávamos, e era exatamente o dia de uma aula, atividade, na turma dos meus filhos pequenos. E eles, obviamente, ficaram muito frustrados. Mas o que é que essa experiência ensina para eles? Que há coisas que a gente não controla. A gente não tem controle sobre os fenômenos da natureza. E quando eles simplesmente se apresentam, cabe a nós atuar na reparação do dano. E qual é a reparação do dano? É proteger a própria vida. Há riscos que não são possíveis de serem corridos. Então, mesmo que eles se frustrem, chorem e fiquem tristes porque havia ali uma expectativa que foi frustrada, esse tipo de situação não pode ser resolvida, porque eu, como mãe, não tenho a onipotência de fazer a chuva parar. Mas quando eu vou resolvendo tudo para o meu filho, e vou resolvendo tudo, que por vezes também não é resolvível, porque, veja, se ele troca uma carta Pokémon que ele não gostou e o colega diz que não vai destrocar, isso não é resolvível, porque o colega não quer destrocar. E ele simplesmente não pode obrigar o colega a destrocar. Mas ele pode aprender, talvez, a olhar com mais atenção quando for trocar com esse colega. Aí aprendendo que nem sempre as pessoas vão ser justas com as outras pessoas e que, portanto, ele vai ter que encontrar alguns recursos para lidar com essas situações. Ele pode até decidir não trocar mais cartas com esse colega. Mas tudo isso faz parte da experiência de existir. Por isso que a gente, como adulto, vai vivendo a vida da criança com a criança, mas jamais pela criança. Porque a vida, ela convoca experiência. E experiência é algo que ninguém vive pelo outro. A gente até vive com o outro, compartilhando, acolhendo, orientando, favorecendo reflexões. Mas dizendo ao outro que o outro é capaz de dar conta daquilo. E quando a gente permite que os nossos filhos vivam um combo completo, com as alegrias da vida, com as frustrações, com os medos, com as angústias, a gente vai ajudando eles a perceberem que a vida é esse movimento e que a sensação de bem-estar, ela não decorre só da felicidade, ela decorre, sobretudo, da maneira como a gente lida com as diferentes emoções que a gente sente. Porque eu posso estar triste, mas não experimentar um vazio existencial absoluto, porque eu entendo que aquela tristeza decorre de uma experiência específica e que eu vou conseguir lidar com ela. E aí, quando a gente entende essa dimensão e essa necessidade, a gente, como adulto, precisa se reposicionar na relação com essas crianças, estando com elas nos desafios que elas enfrentam, mas jamais assumindo o protagonismo desses desafios. Porque enquanto na infância estamos aqui
né? Todos nós, educadores da infância, a gente ainda dá conta da maioria dos conflitos que eles têm. Conforme eles vão crescendo, esses conflitos vão ficando impossíveis de serem resolvidos por nós. Porque enquanto a gente é capaz de ligar para a mãe do amigo falando sobre a troca da carta Pokémon, esses meninos e essas meninas vão crescer, eles vão se apaixonar, eles vão namorar, eles vão ser rejeitados, eles vão também não gostar de pessoas que gostam deles. E a gente não vai poder ligar para essas pessoas, dizendo: como assim você não se apaixonou por quê com o meu tesouro? Como assim você não quer namorar com meu filho? E ele vai precisar de repertório para lidar com isso. E se ele não foi construindo ao longo da sua experiência repertórios que lhes diziam assim: é possível passar por isso? É possível enfrentar isso? Às vezes não sozinho, mas com outras pessoas? Como é que eles vão dar conta? A professora Luciene Tonheta tem uma história chamada A Pata de Elefante, que é a história de um ratinho que sente uma dor no peito, uma angústia, uma preocupação, e ele começa a procurar todos os médicos ali tentando entender que dor é aquela, até que ele chega na coruja, que é a sábia da floresta, e a coruja diz que ele sofre do mal da síndrome da pata do elefante. E aí o patinho diz assim: o que é isso? Ela diz: é uma angústia, uma preocupação que é muito pesada, mas que não tem jeito. A gente vai precisar carregar. Agora, quando o peso fica demais, às vezes a gente não consegue carregar sozinho, a gente carrega com ajuda. Mas a gente não dá para ninguém carregar por nós. E as patas de elefante que os nossos filhos vão viver, elas vão ficando cada vez mais sofisticadas. E a nossa grande contribuição com eles é carregar a pata de elefante junto, mas jamais pôr. Porque as pequenas patas eles conseguem carregar sozinhos. Nem toda pata é de elefante, às vezes é uma patinha de cachorro, bem pequenininho. E eles dão conta dessa pata. Mas é dando conta dessa pata que eles vão conseguindo carregar outras cada vez mais pesadas. Por isso que quando a gente está educando, e eu gostei muito dessa imagem, ela não está aí aleatoriamente, a gente vai mostrando o mundo para essas crianças de um jeito que elas ainda não viram. O Eduardo Galeano, no livro dos Abraços, ele conta um determinado conto de Diego, um menino que queria ver o mar. Santiago, seu pai, finalmente lhe leva para que conhecesse o mar. Ao ficar em frente àquela imensidão, maravilhado, Diego olha para o pai e diz: me ajuda a ver. Porque não é só porque a gente está diante de um problema, diante do mar, diante de uma representação que a gente consegue ver. Às vezes a gente precisa de ajuda para ver. Mas ajudar o outro a ver não significa ver por ele. Ninguém que nunca viu o mar vai conseguir sentir a emoção de estar de frente para aquela imensidão apenas pelos olhos dos outros que já viram. É preciso, até para se espantar, para descobrir que não sabe ver sozinho, é preciso estar vendo o mar. Nesse sentido, nós precisamos nos ocupar, na hora de educar as nossas crianças, daquilo que vai impactar positivamente no desenvolvimento. E que nem sempre traz experiência de bem-estar. Às vezes, traz chateação. Às vezes, traz raiva. Às vezes, traz medo. Às vezes, traz angústia. Às vezes, traz felicidade. Às vezes, traz segurança, previsibilidade. Mas essa experiência de viver muitas emoções, ela precisa estar olhando para aquilo que reverbera na nossa criança com ela, com os outros e com o planeta. Então, quando o meu filho age dessa maneira, uma boa reflexão para que a gente faça é: isso que eu faço repercute de que maneira no desenvolvimento dele, e não só neste momento dele. Então, quando o meu filho esquece o brinquedo no dia do brinquedo na escola, e eu alertei, eu disse: pega o teu brinquedo, e ele não pegou, e ele não levou. E aí, quando chega na frente da escola, ele diz: esqueci o brinquedo. E aí a gente volta para casa correndo, chega atrasado no trabalho,
pega trânsito, se angustia, pega o brinquedo e volta, e ele ficou feliz. Não tenho dúvidas. Mas o que é que ele aprendeu? Ele aprendeu que, por exemplo, ele não precisa se ocupar dessa responsabilidade. Porque se ele esquecer, vai ter alguém ali resolvendo por ele. E quando não tiver, não for possível resolver por ele, ele vai ficar completamente desamparado, porque ele não conseguiu construir um repertório. Ao passo que se a gente diz para o nosso filho, poxa, que pena que você hoje esqueceu. Como é que a gente vai lidar com isso? Ah, mas todo mundo trouxe, mas hoje você não trouxe. E como é que você vai lidar com isso? O que é que você pode fazer para lidar com esse momento? Ao invés de resolver o problema por ele, a gente ajuda ele a resolver o problema. Então, naquele dia, ele pode escolher um brinquedo da escola, naquele dia, ele pode pedir para os amigos dividirem um brinquedo com ele pode se aproximar dos amigos e descobrir os brinquedos que os amigos trouxeram, aprender a compartilhar, dividir, receber suporte de alguém para lidar com aquela emoção que foi negativa naquele momento. Então, aquela experiência que num primeiro momento pode parecer muito angustiante, de sofrimento, ela pode ser uma grande descoberta de potencialidades que a nossa criança vai experimentar somente porque ela teve uma experiência estressora. E aí, quando a gente se dá conta disso e reconhece esse momento, a gente vai entendendo que para o desenvolvimento moral é extremamente importante passar por esses movimentos. Porque enquanto as nossas crianças nascem ali na anomia, sem entender direito que tem regulação no mundo, que tem coisas que se faz, que tem coisas que não se faz, porque elas ainda não têm capacidade de conservar, por volta dos 3 anos de idade, elas vão adentrando no mundo em que elas começam a conservar as regras. Mas essas regras estão externas a ela. Essas crianças, os filhos de vocês todos, estão numa fase do desenvolvimento que nós chamamos de heteronomia. Nomia associado à regra e hetero associado ao outro. A regra está associada ao que é fora de mim. E o papel do adulto na heteronomia é fundamental. Porque o adulto significativo, o pai, a mãe, o professor, a professora, os adultos que cuidam, são esses adultos que vão dar segurança. E eles servem como farol para a criança ir descobrindo como é que o mundo funciona. A criança entra no mundo da moral apresentada a esse mundo pela figura dos adultos. Porque são os adultos que dizem a essa criança, vivendo com ela, como é que esse mundo funciona. Que há coisas nesse mundo que se faz. Há coisas nesse mundo que não se faz. Há coisas nesse mundo que precisam ser feitas. E eles vão percebendo isso e vão conservando isso como valor, podendo conquistar uma autonomia, um momento em que eles não precisam mais desse adulto de referência, porque eles agora já internalizaram valores com os quais eles conseguem se orientar sozinhos nesse mundo, que é a nossa meta, é a nossa busca, que os nossos filhos, ao crescerem, ao adolescerem, eles consigam se guiar nesse mundo, pela forma como a gente orienta e pela forma como a gente educa. Nesse sentido, a gente precisa se dar conta que descobrir esse mundo, encontrar esse mundo, precisa de protagonismo das crianças. Porque para elas agirem da forma como elas precisam agir, elas precisam saber o que é que se faz, por isso que elas precisam ali de uma orientação desse adulto, e elas precisam também querer fazer essas coisas. Por isso que as regras que a gente institui às crianças precisam fazer parte da nossa existência também. Porque a gente, como adulto de referência, é modelo. A criança precisa confiar que a regra que a gente diz é tão relevante ao ponto de que nós mesmos cumprimos. Então, não dá para dizer para a criança que ela não pode ser grosseira com os colegas e quando a gente vai corrigi-la, quando a gente está com raiva, a gente é grosseiro com ela. É preciso uma certa coerência entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz. Porque a criança está o tempo inteiro ali, ó, pensando sobre o mundo que ela está habitando e pensando sobre o jeito que ela pensa sobre o mundo. O mundo funciona assim, e como é que eu faço para me deslocar nesse mundo que é assim?
Então, quando eu simplesmente digo para minha criança, esqueceu o brinquedo e o problema é seu, eu deixo a criança afundada num problema que nem sempre ela vai conseguir resolver. Quando eu digo sozinha, quando eu digo para a criança, eu vou buscar o brinquedo e vou trazer, eu estou dizendo para a criança, eu resolvo o problema por você. E quando eu digo para a criança, como é que você vai lidar com isso? O que é que você pode fazer para brincar hoje sem ter trazido os seus brinquedos? Eu estou dizendo para a criança, você é capaz de resolver e eu vou te dar o suporte que você precisa. Eu confio em você. E confiar nas crianças, gente, é talvez um presente mais precioso que a gente possa dar a elas. Porque a autoimagem da criança é muito construída na relação conosco na infância. Enquanto na adolescência essa autoimagem é paritária, na infância essa autoimagem é na relação com a figura de autoridade. Por isso que a Madalena Freire diz, ao falar da relação adulto-criança, eu não sou você e você não sou eu, mas eu sei muito de mim vivendo com você. E é como se fossem os nossos filhos dizendo isso a nós. Nós não somos eles. Eles também não correspondem ao que nós somos. Mas muito deles reverbera em nós e muito de nós reverbera neles. Por isso que a gente precisa ir ajudando as nossas crianças a irem se apropriando no mundo daquilo que é concreto. Por isso que educar em limites é apresentar que o mundo tem regras. Algumas são claras e outras são tácitas. Então, quando eu digo para minha criança, eu não posso voltar agora, não é possível voltar agora, não dá tempo, eu preciso trabalhar, se eu voltar eu vou chegar atrasada no meu trabalho. O que é que eu estou dizendo à minha criança? Nem tudo no mundo é sempre só sobre você. E essa é uma experiência fundamental que a gente tem que descobrir. Porque enquanto criança, do ponto de vista do desenvolvimento, nós somos egocêntricos, estamos completamente voltados para a gente mesmo. E é papel do adulto ir mostrando, olha, esse mundo não é sempre sobre você. E é nessa experiência de ir também se posicionando como mãe, como alguém que existe nesse mundo, como pai, como alguém que existe nesse mundo, como avô, como avó, que a gente também vai mostrando a essa criança que o mundo pode gravitacionar sobre outras rotas ou outras órbitas. Então, quando a gente está almoçando, por exemplo, e o nosso filho fica simplesmente pedindo insistentemente para a gente pegar algo que não é urgente, por que a gente precisa se levantar para pegar? Só porque aí eu vou pegar para ele parar. Não, ele vai parar sem eu pegar. E eu vou dizer para ele, agora eu estou almoçando. E eu agora não vou pegar isso para você. Porque esse momento agora é meu. E você precisa aguardar. E você vai suportar aguardar. Ai, mas ele fica me incomodando tanto que eu preciso me levantar. Prefiro me levantar. E o que é que ele aprende? Que o incômodo dele é superior à minha necessidade. Quando eu posso dizer para ele, você pode escolher, ou você espera eu terminar de almoçar e eu pego isso para você, ou você não vai ter acesso a isso porque eu não vou pegar. Mas eu estou dizendo para ele que eu não vou me levantar, porque nem tudo no mundo é sempre sobre ele. Agora, é óbvio que se o meu filho está brincando enquanto eu almoço e ele cai e se machuca, é óbvio que eu vou parar, porque aquela necessidade é superior. Então, a criança vai aprendendo que regra não é uma coisa estanque, fixa, mas ela vai aprendendo a entender muito mais como é que o mundo funciona do que como as coisas são concretas, cimentadas, estáticas. E como é que ela vai fazer essa compreensão? Reconhecendo qual é a consequência daquilo. Por que eu me levanto quando ele cai, mas eu não me levanto quando ele tem um desejo? Que a queda tem a ver com necessidade de proteção, de segurança, de cuidado. E o desejo não é uma necessidade de primeira categoria. E isso tem para várias situações da vida. Por que de repente eu não posso tirar do meu filho, né, o direito dele almoçar? Porque almoçar é direito. Mas se ele está dizendo que não está com fome e não vai almoçar, eu posso dizer, então você não vai comer a sobremesa, porque a sobremesa é o desejo, não é a necessidade. Então a criança precisa ir entendendo que o mundo funciona, que no mundo a gente tem desejos e que a gente tem necessidades, que necessidades são de primeira categoria e são atendidas.
E que os nossos desejos, ora, podem ser atendidos e ora, não podem ser atendidos. E aí ela vai suportando o não atendimento de desejos, porque ela vai percebendo que o mundo funciona desse jeito. Por isso que eu gosto muito da definição do limite que o professor Yves Delataille vai apresentar para a gente. Ele diz que limite não é só dizer não. É muitas vezes dizer não e sustentar o não. Mas nem sempre é dizer não. Porque limite é um organizador da nossa conduta e do nosso pensamento. Limite é o recurso que a gente apresenta para a criança para que ela possa compreender o mundo e a ela, se orientando e orientando as suas ações. Por isso que ele vai dizer que limite é compreender a relação de causa e consequência. Deixa eu exemplificar isso melhor. Quando eu digo para minha criança, eu não vou me levantar agora para pegar o brinquedo, porque eu estou almoçando, eu estou dizendo para ela que há um limite, que eu também existo como pessoa, e que assim como ela, eu também tenho necessidade. E esse é o limite. A minha necessidade é superior ao desejo dela, porque eu também existo como pessoa. E quando eu faço isso, eu ajudo a minha criança a se libertar de si mesma, percebendo que, embora ela seja muito valorosa, ela não é o único sujeito valoroso nesse mundo. As outras pessoas também são valorosas. E as necessidades das outras pessoas também precisam ser atendidas. Quando eu digo para minha criança, você esqueceu o brinquedo e agora a gente vai precisar encontrar um outro jeito de brincar, eu também estou apresentando limite, porque eu estou dizendo que essa é a consequência dela não ter lembrado desse brinquedo. Eu não estou punindo ela, eu não estou destituindo ela de valor, eu não estou chamando ela de cabeça de vento, eu não estou dizendo que ela precisa tomar sopa de cabeça de peixe, mas eu estou dizendo para ela que isso acontece na vida mesmo. E que quando acontece, a gente tem que dar um jeito. A gente tem que se reinventar, a gente tem que se reorganizar. E aí eu ajudo a criança a sair do problema que ela está focada para ela se deparar com a solução do problema, o que é extremamente estruturante para aprender a viver. Quando a minha criança bate na outra criança, e eu, ao invés de dizer, quando o Fernando me chama na escola, ah, Fernando, mas a criança provocou ela primeiro, a criança incomoda, a criança faz isso. E eu digo para minha criança, né? Eu entendo que ela te incomodou. Eu entendo que você estava com raiva. Mas bater nela não é possível. Como é que você vai fazer para dizer para ela que você não gosta do que ela faz com você sem ser batendo nela? Eu estou demarcando o limite. Bater não é possível. Mas isso não significa que você tem que ser provocado. Você pode fazer outras coisas. Porque quando eu digo para minha criança, mas também ela te provocou primeiro, né? Mas também só tinha isso para fazer. Eu estou dizendo para minha criança, tudo bem resolver o conflito pela via violenta. E não é tudo bem. Não pode resolver o conflito pela via violenta. E é exatamente porque não pode que a gente amplia o repertório relacional da nossa criança e resolve como? Porque eu também não estou dizendo para ela, engula, finja que não viu, deixe para lá, saia de junto dele. Eu estou dizendo, isso não é possível. Vamos resolver isso de outro jeito. Vamos pensar nesse outro jeito. E aí eu amplio o repertório relacional da nossa criança. E essa é uma conquista fundamental, gente, quando eles estão começando esse desenvolvimento moral. Porque a figura de autoridade, esse adulto de referência, ele é estruturante para essa criança. Mas não pela autoridade que esse adulto tem sobre essa criança, mas, sobretudo, pelo sentimento que ele desperta. E na gênese da moralidade, a gente precisa despertar 3 sentimentos fundamentais nas nossas crianças, que é o amor. A criança nos ama e precisa manter esse amor. É o medo, mas não é o medo de ficar de castigo. É o medo de perder valor perante os nossos olhos, a nossa admiração. E a confiança. Por isso que para educar crianças a gente precisa educar nós mesmos. Porque a forma como a gente se posiciona no mundo é a grande referência educativa que as nossas crianças têm.
E aí, quando a gente educa também a nós mesmos, e quando a gente reconhece isso, a gente vai ajudando as nossas crianças a olhar para dentro do mundo, olhar para dentro de si, olhar para fora de si, olhar para fora do mundo que ela conhece, porque tem outros mundos ali. E aí a gente vai dando novas cores para esse mundo. A gente vai ajudando a nossa criança a perceber que nem todo mundo vai funcionar como ela funciona e tudo bem. E que se isso causa desconforto nela, como é que ela vai lidar com esse desconforto? Ela não precisa tolerar tudo, mas ela precisa compreender, olha, as coisas funcionam de outro jeito. E aí eu vou aprendendo o que é que me faz bem, o que é que me dá conforto, o que é que não me dá conforto. Eu vou aprendendo a superar essas coisas que são muito difíceis para as crianças, porque as crianças são sujeitos de presente, são sujeitos de agora. Isso acontece com os meus filhos aqui em casa, eu imagino que não aconteça com os filhos de vocês aí, mas cada dia eles podem ser o melhor amigo ou o pior inimigo de alguma criança. Depende só da relação que eles tiveram com aquela criança naquele dia. Se ele brincou com aquela criança, eles chegam em casa felizes da vida e dizem: fulano é o meu melhor amigo. Mas se aquele dia aquela criança não quis brincar do que eles queriam, ou fez alguma coisa que desagradou, eles chegam e dizem: não sou mais amigo deles. Certamente isso só acontece aqui, né? Aí não deve acontecer. Mas por que isso acontece? Porque a criança é um sujeito de presente. E é a gente que vai ajudando ela a ver de outro jeito. A gente vai ajudando ela a perceber que ela não precisa mudar de amigo toda hora, só porque ela ficou chateada com aquilo que aquela criança fez naquele momento. E aí, quando a gente diz para a criança: mas ontem ele não era tão teu amigo, era ontem, mas hoje eu não é mais. E aí a gente ajuda ela a entender que não é mais amigo, é que hoje ela está chateada, mas que esse sentimento de chateação ele pode passar. E aí a gente vai ajudando ela a construir repertório para lidar com essa emoção, sem precisar ignorar as pessoas, sem precisar deletar as pessoas da vida, bloquear do WhatsApp, excluir da rede social, como muitos de nós adultos temos feito. E aí a gente vai dando mais repertório social, mais repertório afetivo, para essas crianças se deslocarem desse mundo. Então, eu diria que educar em limites é ir construindo mapas com os quais as crianças podem ir, num primeiro momento, se movimentando. Mas esses mapas não são da ficção, não é aquele mapa do tesouro que tem no livro do pirata. Esses mapas são mapas da vida concreta, mais ou menos como aqueles que a gente liga no Waze para se deslocar. Por isso que as nossas crianças só vão aprender a viver se a gente deixar elas viverem, com tudo que implica estar vivo. Eu sei, gente, isso nem sempre é fácil. Eu sei que a relação afetiva diante de um filho, ela é a relação mais visceral que a gente pode experimentar. E ver um filho sofrer nos mobiliza também. Uma experiência narcísica muito desafiadora. Mas eu não estou dizendo aqui para ninguém achar bom ver o filho sofrer, mas para a gente compreender que isso faz parte e que o nosso papel não é inibir o sofrimento, mas que o nosso papel é acolher o sofrimento para que essa criança aprenda que ela pode superar aquela experiência sofrida. E isso só vai acontecer se a gente apoiar a criança nessa compreensão do mundo, ao invés da gente suprimir as experiências do mundo. E dar limite é dar segurança, porque o limite vai dando esse contorno social que regula a relação dessas crianças com as outras pessoas. Nesse sentido, a gente precisa, sim, desde pequeno, assegurar não só o não, mas que as crianças assumam a consequência das suas ações. Então, se elas brincaram, elas têm que guardar. Essa é a consequência. E o que acontece se ela não guarda? Ela não pega outros brinquedos. Porque se ela não consegue guardar, ela não tem o direito de viver a experiência de espalhar. E aí ela vai precisar escolher. Ou ela guarda esse brinquedo, ou ela não vai brincar amanhã com ele novamente. E aí eu não estou só dizendo não vai brincar. Eu estou apresentando qual é a consequência. A consequência de não guardar é não poder espalhar. Se eu só digo não, se eu simplesmente vou lá muito
aborrecida e digo, tá bom, então eu vou guardar e você vai ver o que vai acontecer. Aí amanhã ela pede para brincar e eu digo, não vai brincar, esse não assegura o limite. Porque não necessariamente ela vai fazer a consequência. Mas quando eu digo para ela, filho, filha, ou você guarda, ou você não espalha mais, eu estou dando duas alternativas. E nessas alternativas ela vai precisar assumir a consequência. A criança sempre pode escolher. Ela não pode escolher tudo, mas ela pode escolher entre o que é possível. Então, quando uma criança, por exemplo, pega um objeto que ela não pode pegar, porque coloca talvez ela em risco, ela não tem a escolha de pegar. Ela vai ter que largar aquele objeto. Aí eu vou dizer, você vai conseguir colocar ele em cima da mesa sozinho ou você vai precisar que eu te ajude? Eu estou dando escolha, mas eu não estou dando a escolha se ela usa o objeto ou não. Eu estou só dando a escolha sobre como ela larga. Então, educar em limite é também dar para a criança a possibilidade de escolher. Mas não é escolher entre quaisquer coisas, é escolher entre o que é possível. Porque quanto mais ela escolhe, mais ela pensa e mais ela aprende a decidir. Por isso que na infância, o limite pode sim ser representado pelo não. Não bate nas pessoas. Não joga o brinquedo desse jeito. Não fala comigo nesse tom. Ele pode sim ser demarcado pelo não. Mas a gente precisa ir entendendo que esse não é um contorno social que não pode ser superado. Então, você não pode bater nas pessoas. Não pode bater nas pessoas. Mas você pode sentir raiva, porque a gente não controla o que a gente sente, a gente só controla o que a gente faz. E aí, ao dizer não se bate nas pessoas, eu vou precisar ajudá-la. Como é que você vai fazer para lidar com a raiva que você tá? Sem ser batendo no teu amigo, sem ser batendo no teu colega, sem ser falando comigo nesse tom. Eu estou entendendo que você está chateado. Eu ajudo ela a entender o que está mobilizando o comportamento. Mas você não pode falar comigo nesse tom. Porque quando você fala comigo desse jeito, eu me sinto desrespeitado. Como é que você vai dizer para mim que você está chateado e você quer de outro jeito, sem ser me desrespeitando? Eu dou um contorno do que ela não pode fazer, mas eu elucido porque ela não pode fazer. Mas nem sempre é suficiente dizer não. Às vezes, o limite vai ser apresentado como forma de anunciação do que precisa ser feito. Por isso que eu escolhi essa imagem, porque nem sempre a criança consegue ver o que precisa ser visto. Lembrem-se de Diego, lá do livro dos Abraços, do Galeano. Ele estava de frente para o mar, mas precisava de ajuda para compreender a imensidão. Então, às vezes, a criança não está entendendo o que ela está fazendo. Certamente isso não aconteceu nunca com as crianças de vocês, mas com outras acontecem, que elas falarem com a gente e virar o nosso rosto assim, para que a gente vire na hora, né? Para ela olhar. E por que as crianças fazem isso? Elas não fazem isso porque elas querem nos machucar. É porque, como a criança, os órgãos dos sentidos das crianças são muito conectados, para ela compreender, ela precisa ver, ela está ali, ó, com todos os órgãos dos sentidos acionados. E se isso nos machuca, se o jeito que ela vira não é legal, a gente vai precisar dizer para ela, né? Olha, filha, quando você quiser que a mamãe escute você, você não precisa virar o meu rosto, porque eu consigo escutar sem olhar. Mas se for importante para você que eu olhe, você pode falar. Mãe, olha para mim. Olha para mim. É importante para você que quando você está falando que eu esteja olhando, eu vou olhar para você. Mas você pode falar isso usando palavras sem ser virando o meu rosto, porque desse jeito você me machuca. E aí a criança começa a ver coisas que ela não viu, porque ela não tinha intenção de nos machucar. Ela só queria que a nossa atenção tivesse completamente voltada para ela. E quando a gente vai anunciando outros jeitos de viver, outros jeitos de conviver, a gente vai expandindo o mundo da criança e libertando a criança dessa pequenez, desse mundo mais restrito, que ela ainda tem pela sua pouca idade. Nesse sentido, gente, o limite pode ser sim, ó, esse contorno que protege. E por mais que a criança fique muito brava quando a gente diz não, esse contorno precisa estar claro para a gente, que é protetivo, que esse não que incomoda é o não que protege, que estrutura, e que por isso a gente precisa
assegurar, mesmo que a criança não está gostando. Porque a criança precisa da nossa proteção, mais do que a gente precisa da aprovação soberana dela sobre nós. As crianças continuam nos amando quando estão com raiva de nós. E elas nos amam porque esse amor está ali alimentado por essa experiência cuidadosa que também é atravessada pelo limite. Então, essa imagem, esse contorno que protege essa criança nessa órbita tão gigante, pode ser representado pelo limite, pelos muitos nãos, que nem sempre são confortáveis, mas que quase sempre são estruturantes para que essa criança fique mais segura. Mas os limites também são óculos, que muitas vezes a gente vai precisar ajudar as crianças a colocarem para ver além de si, porque a experiência infantil é muito egocêntrica. E aí a gente vai precisar dizer, quando você pega o brinquedo do teu colega desse jeito, você pode machucá-lo e você não pode pegar desse jeito. Quando você fala comigo dessa forma, eu não gosto. Quando você pede algo a alguém, você precisa dizer por favor, para que a pessoa se sinta confortável em atender o que você precisa. E aí a gente vai apresentando esse mundo, descortinando esse mundo, servindo de referência, apresentando obras de arte, literaturas, outros jeitos de ser, outras brincadeiras, outras possibilidades e outras potências. Porque educar é mostrar o mundo também para quem ainda não viu, e tem muita coisa sobre esse mundo que as nossas crianças não viram ainda, e por isso não fazem. Nesse sentido, resumindo essa fala que eu disse, né, como se as nossas crianças vivessem atrás de uma cortina em que Educar em Limites vai abrindo pouco a pouco, mostrando essa plateia imensa que é a vida coletiva que ela vive. Por isso que limites precisam ser reconhecidos por nós, muitas vezes como não, que tem que ser assegurado por nós, mesmo que também nos cause desconforto. Mas eles precisam ser mais do que nãos. Eles precisam ser vistos como uma compreensão do mundo. Só controlar minha criança não é suficiente. Porque eu não vou estar na plateia dela sempre. Muitas vezes essa plateia dela vai ser formada por outros sujeitos, por outras relações. Por isso, quanto mais consciente ela tiver do jeito que ela se porta diante dessa plateia, mais ela consegue representar nesse mundo tão desafiador. Por isso que quando os nossos filhos estão lá muito aborrecidos, tentando a todo custo que a gente não assegure o não, e muitas vezes eles nos dizem, né? Só você não deixa. Todo mundo na minha sala tem celular, só você não deixa. Todo mundo na minha sala, a mãe volta para pegar o brinquedo, só você não volta. Há momentos que a gente vai precisar negociar com a nossa criança sim, porque não é o fato da gente estar adulto que faz a gente estar sempre certo. Às vezes é sim preciso negociar. Entretanto, a gente não negocia o que é inegociável. E aí a gente vai ter que ajudar a nossa criança a entender. A gente pode negociar isso, mas a gente não pode negociar tudo. A gente pode negociar se no almoço tu vais comer frango ou carne, mas a gente não pode negociar se no almoço tu vais comer bolo de chocolate. A gente pode negociar se você agora vai brincar com esse brinquedo ou com esse. Mas a gente não pode negociar que agora você vai brincar com o meu telefone celular, porque isso não te faz bem. Ah, mas você tem. Por que você tem e eu não tenho? Porque o celular para mim não funciona como um brinquedo, não deveria funcionar. E como adulta eu preciso desse instrumento e você como criança precisa de outras experiências. Agora, se eu adulto faço do meu celular também um brinquedo eterno, eu também estou ensinando para minha criança que essa experiência é possível de entretenimento. É preciso que a gente esteja ali mostrando para a nossa criança que há coisas que elas vão poder negociar conosco. Mas a gente não negocia o inegociável. E o inegociável precisa ser demarcado pelo adulto, sim. É o não que precisa ser assegurado por esse adulto, porque a criança não sabe ainda o que é inegociável.
e ela vai precisar aprender. Por isso que educar, gente, não é impor limites, como muitos de nós dizemos. Mas educar é apresentar os limites, garantindo que eles estão sendo percebidos pelas crianças, sem apagar as consequências deles. Então, se a minha criança, com raiva, rasgou a tarefa, eu vou esperá-la se acalmar. Eu vou entender que tem momento de resolver o conflito, tem momento de acalmar os ânimos, mas vai fazer a tarefa não é negociável. Porque ela vai ter que entender que ela tem que lidar com a raiva dela de um outro jeito. Que outros jeitos são esses? Ela pode respirar, ela pode beber água, ela pode contar até 10, ela pode chorar, ela pode verbalizar, mas ela não pode rasgar. Se a minha criança me bate no momento que está desorganizada, eu vou interditar fisicamente. Aí eu vou bater nela? Claro que não, porque bater é inegociável. Ela não pode bater porque bater é inegociável, eu também não posso. Mas é exatamente porque não se bate que eu vou segurar e vou dizer, você não pode bater em mim. Se você está com raiva de mim, você vai precisar me dizer isso usando palavras. Mas não batemos nas pessoas. Nem você bate em mim, nem ninguém bate em você. E aí eu estou demarcando qual é o limite concreto daquela experiência. Uma relação que é de autoridade e não uma relação que é autoritária. E o jeito mais eficaz de ajudar a nossa criança a compreender isso é deixando ela assumir as consequências. Então, se ela brigou com o coleguinha, eu não tenho que ligar para a mãe do coleguinha para pedir desculpa por ela, é ela quem precisa fazer isso. Se ela levou um brinquedo para a escola, gente, isso tem acontecido muito, muito, em toda escola que eu vou. E ela perdeu o sapatinho da boneca, eu não tenho que estar ligando na sexta-feira de noite para Marília pedindo para abrir a escola no sábado porque a criança não consegue dormir porque perdeu o sapatinho da boneca. Essa é a consequência, é isso que acontece quando a gente leva os objetos e a gente é capaz de suportar viver uma vida com a boneca sem um sapato. O que, que ela pode fazer? Na segunda, ela pode tentar achar, mas isso não é garantia. E essa experiência é estruturante, porque ela vai aprender, por exemplo, que objetos muito pequenos, ela corre um risco grande quando ela leva para a escola. Porque é assim que as coisas funcionam. E aí, na tentativa de evitar esse sofrimento, a gente apaga as consequências, e quando a gente apaga as consequências, a gente fecha a cortina da vida verdadeira. Porque viver, como nos ensinou Sartre, é ficar o tempo todo se equilibrando entre escolha e consequência. E quanto mais, na vida vivida, as nossas crianças andarem sobre um fio, em que essas duas dimensões estejam bem elucidadas, mais equilibradas elas ficam. Então, se a nossa meta como mãe, como pai, como avô, como avó, como familiar, é que os nossos filhos possam bem viver, a gente precisa deixar que eles vivam. Com tudo que envolve estar vivo. Nem sempre é fácil, mas é sempre necessário. Então, Marília, Fernando, foi isso que eu tinha pensado para compartilhar com as famílias hoje. Nós ainda temos alguns minutinhos e eu me coloco à disposição se alguém quiser fazer alguma questão para eu fazer alguma consideração. Catarina, você nos ouve? Acho que não. Ouve, oba! Muitíssimo obrigado. Foi muito bom, né, pessoal? Você chegou a ouvir os aplausos? Não, né? Nós vamos ter que repetir, então, porque ela não ouviu. Estava fechado, o microfone estava fechado. A gente pode fazer assim também, né? Boa, ela disse que também dá para fazer assim, ó. Bom, agora nós vamos fazer um sistema muito tecnológico, de última geração, que é levar o computador até você, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Catarina. Alguém gostaria? Tia Ala, mãe do Heitor.
Primeiro, obrigada, agradeço aqui em nome de todo mundo, maravilhoso. Vou fuçar aqui muito mais coisas sobre você para aprender mais, mas queria saber se você realmente é de verdade. Eu quero olhar para você e entender que eu posso ser igual, então vamos fazer uma conexão aqui. Eu queria que você dissesse para a gente um exemplo de uma experiência que você viveu com seus filhos, obviamente, se você se sentir confortável para fazer isso, de que você fez tudo ao contrário do que você está me dizendo aqui. Veja... Peraí. Catarina, eu vou mutar. Deixa eu te fazer uma pergunta. É possível parar de compartilhar a sua tela? Porque o pessoal quer te ver aqui. Obrigado. É isso. Bom, eu sou mãe de 3, gente. Uma adolescente de 14 anos e 2 meninos de 8, gêmeos, idênticos e absolutamente diferentes. E, obviamente, como mãe, eu sou tomada por toda essa dimensão visceral que vocês são também. Exatamente porque eu sou de verdade, né? Nesse lugar que eu estou aqui hoje, eu estou falando como profissional, mas é óbvio que eu estou falando também como mãe, né? Da minha experiência de tantas vezes que precisei educar em limites e que essa dimensão foi sendo superada. É óbvio que quando eu vejo os meus filhos deixando de ir para uma atividade de campo e chorando porque estão tristes, etc., eu fico com pena, eu fico sofrida também. Mas, ao invés de pensar só naquele momento, uma coisa que tem me ajudado é ficar trazendo para a minha consciência, assim, o que é que eles podem aprender decorrente disso? O que é que eu posso trazer para essa experiência sofrida que possa fazer esse sofrimento fazer sentido? Então, veja, a gente não tem controle sobre a experiência dos fenômenos da natureza. E aí foi muito interessante, porque a gente aproveitou nesse dia, eles não foram para a escola e etc., né? A universidade que eu trabalho também cancelou a aula, pude ficar com eles de manhã, e eu aproveitei para contar para eles que há 20 anos, quando eu e o pai dele casamos, no dia do nosso casamento também foi uma chuva torrencial, que quase que eu não conseguia descer do carro, e etc. E como é que a gente lidou com aquilo? E aproveitei para mostrar as fotos do casamento, de que, apesar da chuva torrencial, a gente estava muito feliz. O casamento pôde acontecer, né? E aquilo pôde ser vivido não do jeito que a gente esperou, mas de um outro jeito, que não apagou totalmente a beleza. E que eles vão viver aquilo, porque aquela experiência vai ser vivida num outro dia, ela não pode ser vivida naquele dia específico. E aí, o que é que eles vão querer ver? Vamos antecipar esse passeio aqui, procurando na internet esses lugares que vocês vão conhecer, o que é que vocês podem... E aí a gente vai acolhendo e vai ressignificando. Porque quando a gente não ajuda o sujeito a ver para além do problema, o sujeito se aprisiona no problema. Muitos de nós adultos nos aprisionamos ainda porque a gente não construiu o repertório. Agora você pode me perguntar, Catarina, você consegue sempre? Não. E por que eu não consigo sempre? Porque eu não tenho resposta para tudo. Porque, às vezes, eu estou imbuída num dia extremamente cansada. Porque, às vezes, não dá tempo, porque eu estou falando de uma estratégia que eu fiz num dia que eu tive tempo. E se eu não tivesse tempo? Como é que eu teria lidado com isso? De outro jeito, lógico. E isso é ruim? Não, porque a criança aprende também que essa mãe, gente, não é perfeita. A gente precisa ter coragem de se mostrar para os nossos filhos como sujeitos imperfeitos. Porque a representação que eles têm é se até nós somos imperfeitos, eles podem ser também. E a maior liberdade que a gente dá a um sujeito é o direito dele ser imperfeito. Agora, ter o direito de ser imperfeito não significa o direito de se persistir no erro. E aí eu assumo para ele, eu errei agora. Eu agora estava cansada. Quantas vezes eu disse para eles, desculpa esse jeito que eu falei com você. Há alguns dias eu estava mediando com o meu filho, um dos meus gêmeos que tem muita dificuldade de escuta e fica falando o tempo inteiro. E enquanto ele falava, eu interrompi e falei, é difícil para você escutar, filho. E aí ele me sai com essa, mas é difícil para você também, mãe, porque eu estou falando agora e você me interrompeu. E aí, veja, eu não me sinto desrespeitada nesse momento. E aí eu digo para ele, está difícil para mim mesmo, porque você não tem conseguido parar. E eu estou ficando angustiada,
porque eu não estou conseguindo encontrar um lugar de falar para você também o que você precisa ouvir. Desculpa por ter te interrompido, conclua, mas você precisa concluir para poder falar. E aí a gente, ao invés de dizer, é porque você não para, sempre jogando para o outro, a gente assume e apresenta o que é do outro. Ao invés de achar que a criança está nos desrespeitando, a gente tem que ficar feliz de pensar, poxa, eu educo ele com tanta coerência, que ele tem coragem de dizer para mim quando eu estou incoerente, percebe? Então, é uma relação de aprendizado. Por isso que eu comecei a minha fala dizendo para vocês que eu acho que educar em limites requer da gente mais sensibilidade e disponibilidade do que técnica. Porque se eu estou percebendo o meu filho, se eu estou conectado com o meu filho, se eu estou ouvindo o meu filho, se eu estou sentindo o meu filho, mas se eu estou percebendo, junto dele, tudo que está no entorno, eu tenho mais chance de acertar do que se eu for botar no Google como educar pela pedagogia positiva. Porque lá vai dizer técnica. E eu falei para vocês que eu tenho gêmeos idênticos, fisicamente. O que eu faço com um não funciona com o outro. Porque eles são diferentes. Se eu pego a técnica pela técnica, eu perco de me encontrar nessa sintonia. Agora, eu não estou falando aqui, gente, enganando vocês, que nada disso é fácil. É muito difícil. Agora, é mais ou menos como fazer atividade física. Nunca fica fácil, não sei para vocês, para mim é dificílimo. Nunca fica fácil. Mas aos poucos vai ficando um pouco menos difícil aquele exercício. Só que aí vem outro que a gente nunca fez na vida e acaba com a gente, fica morta. Mas aí a gente vai fazendo esse e aprende esse. E fica melhor com esse, aí vem outro que a gente nunca fez. É esse ciclo. Educar é mais ou menos como ali a atividade física. Nunca é fácil. Mas quanto mais a gente faz, se torna mais possível. E aí vocês não vão aprender comigo. Vocês vão aprender com vocês, com os filhos de vocês, com o exercício de estar disponível. Mas eu diria, sobretudo, com o exercício de pensar sobre si. E com o exercício de ter humildade. De dizer assim, putz, eu fiz essa. Com o exercício de, muitas vezes, ter um coeducador. E aí, Fernando, eu acho que a escola é preciosa nisso. A gente não tem que olhar para a escola como o nosso inimigo. Eu não tenho que ir lá na escola dizer, Fernando, Theo está tão chateado porque ele disse que a professora só escuta os outros, nunca escuta ele. Eu vou na escola dizer, Fernando, Theo tem conversado comigo que ele não está se sentindo valorizado na sala. É sobre ele. O que a gente vai fazer para que ele se sinta mais valorizado? Porque nem sempre é porque a professora não está ouvindo, mas aquilo que ele está sentindo é verdade para ele. E aí eu troco, gente. A escola, ela divide com a gente a coisa mais preciosa que a gente tem, que é a tarefa de educar os nossos filhos. A escola é a nossa grande parceira de existência. Porque enquanto a gente está encravado nessa relação, porque para todos nós, Kikos são os nossos tesouros, a escola joga os nossos filhos nesse lugar da coletividade. Então, a escola também, a gente é capaz de libertar os nossos filhos do seu mundo autocentrado. E a escola é capaz de nos ajudar a se libertar desse mundo autocentrado também. Então, encontrar na escola esse grande parceiro, de entender que a escola não é o meu oponente, a escola é a minha liberdade de dizer assim, poxa, me ajuda a jogar esse meu filho nesse mundo coletivo, que é a única chance que ele tem de ser feliz. Mas para ser feliz, ele não vai ser feliz a vida toda, né? A gente diz assim, antigamente a gente dizia, eu quero que o meu filho seja advogado, eu quero que o meu filho seja médico, agora a gente diz, eu quero que o meu filho seja feliz. Não dá para a gente querer isso, gente. Eu quero que o meu filho saiba viver, que o meu filho tenha repertório, que o meu filho consiga lidar com a vida do jeitinho que ela é. E que, estando triste, ele saiba lidar com isso. E que, estando feliz, ele saiba aproveitar. É o que a gente tem que querer. E não tem como conseguir isso sem ter esse parceirão que é a escola. E aqui eu não estou falando da escola viva especificamente, eu estou falando da instituição escolar, que tem enfrentado muitos desafios da contemporaneidade exatamente porque a gente não tem sido capaz de suportar que nós somos sujeitos sociais. Cada vez mais autocentrados, cada vez mais as necessidades individuais se sobrepondo às coletivas. É tudo sobre o meu filho,
ele tem que fazer isso, ele tem que viver isso, ele é muito importante, ele é muito relevante, ele é tudo isso. O que acontece é que o outro também é. O outro também é. E ele tem que aprender que ele é ele vivendo com os outros. E os outros são os outros vivendo com ele. Acho que educar, por mais desafiador que seja, é a tarefa mais nobre que nós fazemos, porque não fala só dos nossos filhos, fala, sobretudo, de quem também nós somos vivendo com eles. E eu, todo dia da minha vida, tenho milhões de angústias, viu, gente? Nem sempre acerto, mas tento pensar sobre todas elas. Nem sempre consigo. Às vezes, o meu dia tem 4, 5, 20 turnos, nem são 3. Mas eu também não me agarro nisso para dizer que não dá para pensar nunca. Tem que pensar em algum momento, tem que se dispor em algum momento. Então, se eu não vou conseguir resolver o conflito com ele agora, eu vou dizer, eu não posso resolver com você agora, porque eu não tenho tempo, ou porque eu não tenho condição, ou porque eu estou muito mexida, mas eu vou resolver isso com você em outro momento. E aí, quando a gente dá conta, a gente volta, a gente retoma, a gente reconstrói, porque a beleza de educar é isso. A gente cai e a gente levanta. Educar nem é um buraco negro, nem areia movediça. São quedas da vida cotidiana que a gente vai levantando e se reerguendo. E se reergue melhor quando tem alguém que nos dá a mão. E que a gente entenda a escola como esse grande agente que nos ajuda a se levantar. Então, Fernando, muitíssimo obrigada. É sempre muito bom estar com você, estar com Marília, estar nessa escola tão viva, que por ser tão viva, é cheia de conflitos. Muito obrigada, gente, que a gente possa se reencontrar em outros momentos. Catarina, nós que agradecemos, né? É sempre um prazer ter você aqui conversando conosco. Eu fiquei pensando, quando a Tiala pergunta se você é de verdade, eu acho que você também é como uma atividade física, porque quando você dá um exercício, a gente pensa, aí você traz uma proposta nova que deixa a gente todo embaraçado de novo, querendo saber mais. Então, se alguém tiver perguntas, vocês podem nos enviar, a gente compartilha com a Catarina. E eu queria fechar, assim como você fechou, citando, né, o Sartre, que diz que é um limite, né? Eu faço escolha e tem as consequências. E fazer escolhas nesse momento para nós é mudar a temática, talvez, do nosso encontro de hoje, que era, como a gente começou dizendo que era o desafio de falar o não, mas para você acho que nós queremos falar o sim sempre, né? Nós queremos Catarina sempre conosco. Então, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade da troca, pelas aprendizagens. É sempre um prazer ter você aqui trocando com todos nós. Não é, pessoal? Obrigado, viu? Um beijo, gente.